Um país que já não sabe quando falar e quando estar calado, um Estado que quer parecer moderno, mas não muda nada, um Vaticano muçulmano, uma sociedade que reage a tudo, menos ao essencial, e um sistema que promete igualdade, mas só entrega ilusão. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é a prova de tudo o que está errado no mundo. E atenção a isto, porque este mês há uma novidade. Se fizeres uma compra na Prozis com o meu cupom de Sousa Viegas, habilitas-te a ganhar 150 euros. Sim, 150 euros. Já dá para encher bem o carrinho e não, a Prozis não é só para a malta do ginásio. Isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tens lá barritas, cookies, snacks, coisas mais indulgentes, coisas práticas para o dia-a-dia, roupa, coisas para a cozinha, há de tudo. E o processo é simples. Tu entras no site, escolhes o que quiseres, metes no carrinho e no checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e ficas logo com 10% de desconto e ainda te habilitas aos 150 euros. E agora sim, continuemos. Vamos voltar atrás ao dia da tomada de posse de António José Seguro e comecemos pelo cartaz. O Chega colocou um cartaz junto ao Parlamento a criticar João Lourenço. A culpa não é de 500 anos de Portugal, é da vossa corrupção. Pode ler-se no cartaz que tem também a foto de Lula da Silva, colocado pelo Chega no dia de tomada de posse do Presidente da República. E atenção, isto não surgiu do vazio. O próprio João Lourenço já tinha acusado Portugal de ser colonialista, escravagista, ladrões à frente do mundo inteiro. Portanto, vamos ser claros, a resposta havia de existir e não, eu não acho que a culpa seja nossa ou que faça sentido falar de reparações históricas nesta altura do campeonato. Agora, era este o momento? Num dia institucional, com chefes de Estado convidados por Portugal, decidimos montar um cartaz político à porta da Assembleia que mostra que Portugal não está unido. Isto não é só política interna. Isto é diplomacia. Uma coisa é responder com firmeza, outra é transformar um momento de Estado num comício. Foi merecido. Mas foi elegante, nem por isso. Agora vamos ao segundo nível da história. O cartaz também incluía o Lula. Só que aqui há um detalhe. Lula não esteve presente na cerimónia. Ou seja, montaram um ataque político a alguém que nem sequer estava no país. É quase simbólico do que isto se tornou. Mais uma vez, foi muito espetáculo, mas foi pouca eficácia. Embora eu sinta que o Lula foi atirado para ali apenas para não ser um ataque tão direto, ou se calhar apenas para galvanizar em cima dos brasileiros indignados. Ai, Andreia, mas isso já passou, estás a falar disso porquê? Porque a verdadeira bomba vem da terceira notícia. Flávio Bolsonaro e Lulinha investigados em fraude que envolve Portugal. E é aqui que eu tenho mesmo de dizer, não entendo esta tendência do Chega e de parte da direita de só falar de corrupção quando ela vem do lado certo da narrativa. Se é para dizer, deixem de usar Portugal para justificar a vossa corrupção, não deveríamos gritar ainda com mais força que não permitimos esses esquemas aqui? A investigação da Polícia Federal é esta burla, estimada para já em mais de 1.000 milhões de euros, analisou a legalidade de sociedades comerciais abertas em Lisboa e Porto, assim como projetos de investimento em cannabis medicinal na zona de Aveiro. Eu compreendo que o Brasil está em eleições e dá imenso jeito para a agenda de cada um que se fale destes escândalos, mas e a nossa parte? Com suspeitas desse nível do lado de cá, não está na altura de começarmos a investigar cá também ou vamos compadecer com isto? Mas eu vou resumir isto muito fácil para vocês. 1. Portugal não tem de aceitar ser constantemente insultado com a narrativa colonial. 2. Isso tem de ser respondido com firmeza, mas a forma importa. E há momentos em que um país tem de saber separar política interna de representação externa. E terceiro, o mais importante, corrupção não tem partido, não é de esquerda, não é de direita, não é da África, nem da Europa, nem do Brasil, é de quem a pratica. E enquanto continuarmos a tratar a corrupção como arma política em vez de princípio moral, vamos continuar exatamente no mesmo sítio, a apontar dedos e a ignorar o problema quando ele está do nosso lado. E se no primeiro caso vimos um país que não soube escolher o momento certo para falar, no próximo tema é um bocadinho mais perigoso. Quando se começa a mexer em coisas que a Europa já aprendeu da pior forma, que não se devem misturar. Já ouviste falar do novo Vaticano muçulmano? Isto parece pequeno, mas tem implicações grandes. A ideia partiu do primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, e não é de agora. Anunciou em 2024 os planos para a criação de um Estado soberano para a corrente islâmica Bektashi. Ou seja, isto não é um rumor de internet, é uma proposta política real e já com algum tempo. Mas se queres perceber exatamente
o que é um muçulmano Bektashi, junta-te ao Viriatis. Lá eu posso falar a verdade sem qualquer tipo de censura e tu podes realmente aprender a fundo, não só o que está a acontecer no mundo, mas o como e o porquê, para dares um baile de senso comum e lógica aos teus amigos no café. Junta-te em viriatis.pt/de Sousa Viegas e utiliza este cupom aqui para teres 10% de desconto. É o primeiro link na descrição. O que é que querem criar exatamente? A Albânia pode ceder parte de sua capital, Tirana, um enclave soberano nos moldes do Vaticano com administração própria, passaportes e fronteiras. Isto é o ponto-chave. Não estamos a falar de um centro religioso nem de uma associação, estamos a falar de um território com soberania e com identidade própria, que seria o menor país do mundo. Até agora, nem o Vaticano nem a União Europeia têm uma posição pública forte sobre este caso, mas é importante perceber a diferença. O Vaticano não nasceu ontem, tem séculos de história, resulta de acordos políticos muito específicos, é uma exceção histórica, não um modelo replicável. Já a União Europeia defende liberdade religiosa, mas baseia-se em Estados laicos e equilíbrio institucional. E este projeto mexe exatamente nesse equilíbrio. Por isso, o silêncio. O próprio primeiro-ministro diz: não deixem que o estigma dos muçulmanos defina quem são os muçulmanos. Tudo certo. Há os bons e os maus. Mas tentar avançar com um projeto destes no atual clima europeu vai beneficiar quem exatamente? Porque o mais provável é que a Albânia ganhe um alvo enorme nas costas se isto andar para a frente, sem falar de possíveis represálias dos muçulmanos radicais quando verem aquilo que vão considerar uma versão desvirtuada do Islão a tentar apoderar-se de uma representação religiosa que não lhes pertence. Os Bektashi são de facto uma corrente mais moderada, mais aberta e muito mais compatível com os valores europeus. Isso é verdade, mas não resolve o problema principal, porque o problema nunca foi qual é a versão do Islão. O problema é este. Estamos a criar um Estado baseado numa identidade religiosa e isso, na Europa, nunca acaba só como um projeto simbólico. Hoje é Bektashi, pequeno e moderado. Amanhã, boa sorte a explicar porque é que outras correntes não podem pedir exatamente o mesmo. E é aí que a coisa deixa de ser espiritual e passa a ser política. E enquanto andamos aqui a discutir religião, estados simbólicos e ideias bonitas no papel, há coisas muito mais reais a acontecer. Há um vídeo a circular de Massamá e, antes de qualquer análise política ou social, há uma coisa que tem de ser dita. Isto é o que sabemos. 2 jovens agredidos por 20 indivíduos à porta de escola em Massamá precisaram de fugir para dentro do recinto escolar para se abrigarem. Eu lamento o que aconteceu e espero que se encontrem bem, mas não tenho mais informações sobre o acontecido. Agora, foram 20 contra 2. A regra do 1 para 1 morreu há muito tempo. Já não há orgulhos ou discussões acesas, já não dá para dar umas bufetadas e depois apertar a mão do teu amigo quando os dois assumem que exageraram. Agora é brutalidade sem e zero companheirismo. Mas vamos ao que me revolta mesmo. Primeiro, a quantidade de gente que pegou neste vídeo para farmar likes é absolutamente nojenta. A sério, o mínimo era proteger a identidade da vítima. Estamos a falar de um jovem, possivelmente menor, numa das situações mais humilhantes e vulneráveis da vida dele. E há deputados, páginas, influencers a espalhar o vídeo como se fosse conteúdo de entretenimento. Não podemos ficar escandalizados com a sexualização e exploração de menores e depois usarmos uma vítima para alimentar a nossa própria narrativa. Desculpem, mas não, eu não compactuo. Segundo ponto, e aqui é onde isto começa a ficar ridículo, o foco virou racismo reverso. A sério. Temos um miúdo a ser espancado por um grupo de 20 e a conversa é sobre teoria racial. No vídeo vê-se que há brancos no grupo, há brancos a assistir e há pelo menos um branco envolvido na agressão, lá o menino de vermelho. E mesmo assim a narrativa é não são portugueses, ou isto é racismo reverso. Epá, cuidem-se! Desde quando é que a violência em grupo precisa de teoria racial para ser condenada? E essa do não são portugueses? Eu nunca ouvi um não português gritar bem feita! Como se ouve no vídeo. Portanto, menos slogans e mais verdade anda-vos a fazer falta. E terceiro ponto, mais importante, aprendam isto de uma vez. Delinquência não tem cor, não tem etnia, não tem nacionalidade, tem uma coisa muito mais simples: falta de educação e falta de pais. Porque um grupo de 20 jovens que acha normal espancar 2 colegas à porta de uma escola não é um problema racial, é um problema social. Grave, sem falar nos coninhas que ficaram a assistir. Isto devia ser simples. Um jovem foi agredido por um grupo. Conseguimos transformar isto em conteúdo viral e discussão ideológica, mas e a vítima? Essa fica com o vídeo espalhado na internet para sempre e provavelmente
sem justiça. Parabéns! É mesmo isto que a nossa sociedade se tornou. E depois de vermos como a sociedade reage à violência, vamos olhar para outro exemplo clássico. Quando o problema não é falta de recursos, é a forma como o sistema está montado. Comecemos pela frase que lançou a polémica: comida dos ricos e dos pobres na cantina da escola. Isto cria logo uma narrativa emocional, veio-me uma lágrima ao olho. Só que depois li a notícia e a história mudou completamente. É mesmo assim porque o Estado não nos permite vender as refeições do privado ao regime público. Ou seja, não foi a escola que decidiu separar, não é os ricos contra os pobres, é uma imposição do Estado. A escola está literalmente proibida de fazer igual. O Estado paga 1,46 por cada refeição. Agora liguem isto ao vosso dia-a-dia. Com 1,46€ não se faz uma refeição igual à de um colégio privado e não se faz com a mesma qualidade, variedade ou custo de produção. Isto não é opinião, é matemática. 1,46€ hoje em dia mal dá para uma bica. A questão é que esses alunos de 1,46€ estão a comer exatamente o mesmo que todos os outros alunos do ensino público em Portugal. E Portugal é repetidamente apontado em estudos europeus como tendo das melhores refeições escolares da Europa. Portanto, não estamos a falar de falta de comida, nem de comida má. Estamos a falar de comparação com o privado. O Estado não nos permite vender as refeições do privado ao regime público. Isto significa que mesmo que os pais queiram pagar mais, mesmo que a escola queira fornecer melhor, não pode, porque existe um limite posto por quem? Pelo Estado. A solução é jogar o Estado fora. Desculpem, a minha veia libertária vem-me aqui ao de cima. E agora o ponto que ninguém quer admitir. No final do dia, isto não é sobre comida, é sobre uma ilusão muito confortável. Achar que dá para ter resultados iguais com recursos completamente diferentes. E quando isso não acontece, culpa-se quem paga mais em vez de olhar para quem limita o sistema. Mas este Ministro da Educação anda esperto. Olha, a reforma do Ministério da Educação permitiu reduzir pessoal em 50%. Uau, 50%! E depois ainda diz poupança anual de 50 milhões de euros. Isto só a reforma a sério, daquelas que finalmente mexem no Estado, mas depois vem a segunda parte. Não tem havido qualquer despedimento. E mais, trabalhadores maioritariamente recolocados em escolas e noutros serviços da administração pública. Espera, então deixa-me ver se eu entendi. Reduziram o pessoal, mas ninguém saiu, só mudaram de lugar. Então onde é que está a poupança? Os salários continuam a ser pagos. As pessoas continuam na função pública. O custo continua a existir. E aqui não estou a defender que estas pessoas têm de ser demitidas. Não! Mas tentar sair por cima a dizer que economizou 50 milhões e depois, quando é cobrado pelas pessoas, praticamente admitir que estava a mentir, que afinal não há economia, parece-me brincar. Além de uma péssima posição para o Ministro. Senhor Ministro, diga a verdade. Isto não é redução de pessoal. Isto é redistribuição de pessoal. Poupança anual de 50 milhões de euros. Como se ninguém foi despedido? Se os salários continuam? Se a máquina do Estado continua do mesmo tamanho? Não é poupança estrutural, isto é uma poupança técnica, ou cortes noutros sítios mascarados como reforma, porque redução real de despesa, isso não há. E isto é o mesmo problema de sempre. Anunciam reformas, mas depois na prática o custo é o mesmo e o serviço não melhora. No fim do dia, a frase devia ser outra. Não é reduzimos pessoal em 50%. É mudamos as pessoas de sítio e chamamos a isso poupança. E enquanto continuarmos nisto, não há reforma nenhuma, só anúncios. E qual é o padrão? No primeiro tema tivemos coragem sem estratégia. No segundo tivemos boas intenções com consequências perigosas. No terceiro tivemos violência real transformada em espetáculo. E agora, por fim, tivemos um Estado que cria o problema e depois finge que o resolve. Tudo isto tem uma coisinha em comum: falta de honestidade. Se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.